Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Você já imaginou o Palmeiras vencendo a concorrência de peso do Flamengo em uma disputa direta no mercado internacional? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. A informação que vem direto da Rússia, ventilada por jornalista do Telegraph e confirmada pelo staff do jogador, está colocando o nome de Luiz Henrique, atualmente no zenite da Rússia, no centro de uma negociação que certamente irá mudar completamente o patamar do ataque do Verdão. O acordo envolve valores elevados, contrato longo, declaração forte do jogador direcionada ao Flamengo e um pedido direto de Abel Ferreira. E mais, treinador do Capivariano, que será o próximo adversário do Verdão no mata-mata do Paulistão, coloca o Palmeiras no topo de São Paulo e revolta rivais. O treinador elogia Abel, exalta o Verdão como o único que mete medo no estado e provoca reação imediata de Corinthians e São Paulo nas redes e nos bastidores. Atenção, torcida palmeirense, para tudo que você está fazendo agora, porque o que acabou de acontecer pode mexer diretamente com o orgulho, a rivalidade e o respeito ao Verdão dentro de São Paulo. Uma declaração forte, pública e sem rodeios dada pelo treinador do Capivariano, que será o próximo adversário do Palmeiras no mata-mata do Paulistão, colocou o Palmeiras no topo e está incomodando Corinthians e São Paulo. A fala repercutiu, incomodou rivais, movimentou redes sociais e colocou ainda mais tensão no clima do mata-mata. Quer entender exatamente o que foi dito, porque isso causou tanto barulho e como essa história pode esquentar ainda mais o clima do futebol paulista? Fica comigo até o final, porque quando o assunto é protagonismo em São Paulo, o nome do Palmeiras nunca passa despercebido. O clima das quartas de final do Campeonato Paulista já começou a esquentar, e dessa vez nem foi por provocação de jogador do Verdão. A repercussão veio de uma declaração que movimentou os bastidores do futebol paulista. Após a definição do Capivariano como adversário do Verdão no mata-mata do Campeonato Paulista, o treinador do Capivariano Futebol Clube surpreendeu ao comentar o duelo. Em entrevista coletiva, ele exaltou o trabalho de Abel Ferreira e foi além. Afirmou que, na visão dele, o Palmeiras é hoje o melhor clube do estado de São Paulo e que os rivais do estado tendem a ficar na sombra do time alviverde ad infinito. Durante a entrevista coletiva, o comandante do Capivariano afirmou que enfrentar o Palmeiras hoje significa encarar o clube mais estruturado, mais competitivo e mais dominante do estado. A declaração não ficou apenas no elogio técnico. Ele destacou organização, mentalidade vencedora e a capacidade do Verdão de decidir em momentos grandes, algo que, segundo ele, diferencia o Palmeiras dos demais concorrentes paulistas. Segundo ele, enfrentar o Palmeiras é encarar o único time que realmente mete medo no futebol paulista. A declaração rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e programas esportivos. Entre os palmeirenses, a fala foi vista como reconhecimento ao trabalho desenvolvido nos últimos anos. Já entre os jornalistas a opinião foi dividida, teve jornalista que concordou e teve jornalista que achou a fala do treinador absurda. Nos bastidores do Corinthians e São Paulo, a declaração não caiu bem. A afirmação de que o Palmeiras é o melhor clube do estado foi encarada com desdém e foi interpretada como ato desesperado por parte do treinador do Capivariano. A repercussão ganhou novo capítulo quando os jogadores entraram na discussão. O atacante Yuri Alberto utilizou suas redes sociais para publicar uma mensagem considerada por muitos como indireta. Sem citar nomes, escreveu que respeito se conquista dentro de campo e que o atual campeão paulista se chama Sport Corinthians Paulista. A postagem não citou nomes, mas foi rapidamente associada à declaração do técnico do Capivariano. Pouco depois, foi a vez de Jonathan Calleri se manifestar. O atacante do São Paulo também publicou uma mensagem destacando a grandeza do seu clube e reforçando que decisões são resolvidas no gramado, não no microfone. Assim como no caso de Yuri Alberto, a publicação foi interpretada como resposta indireta à fala do treinador que colocou o Palmeiras no topo do futebol paulista. A reação não demorou. Torcedores rivais começaram a questionar a fala, comentaristas debateram o peso da declaração e nas redes sociais o assunto dominou as discussões esportivas. Enquanto isso, do lado palmeirense, a fala foi vista como reconhecimento de um trabalho consolidado nos últimos anos. Não se trata apenas de um elogio isolado, mas de um reflexo do momento competitivo do clube. O Palmeiras entra no mata-mata não apenas como favorito técnico, mas agora com o status publicamente reafirmado por um adversário.
E isso cria um cenário psicológico interessante. Porque quando o rival admite a força antes do confronto, o peso da expectativa cresce. O clima esquentou antes mesmo do apito inicial. A declaração colocou pressão, criou narrativa e reacendeu o debate sobre quem realmente dita o ritmo do futebol paulista. O Palmeiras entra em campo carregando o reconhecimento externo e a expectativa interna. O capivariano, por sua vez, tenta transformar o discurso em combustível competitivo. E os rivais acompanham atentos porque qualquer resultado será usado como argumento na eterna disputa por protagonismo. Por outro lado, a repercussão mostra que qualquer declaração envolvendo a hierarquia do futebol paulista gera reação imediata. Corinthians e São Paulo, dois gigantes do passado, não aceitaram passivamente a colocação e fizeram questão de demonstrar isso, ainda que de forma indireta. Agora, a pergunta que fica é: essa polêmica extracampo pode aumentar ainda mais a pressão e a rivalidade nesta reta decisiva do Campeonato Paulista? O Palmeiras vai transformar os elogios em combustível para confirmar o favoritismo? Ou a resposta virá em campo por parte dos rivais incomodados? E mais, o Verdão vai confirmar dentro de campo o que já foi reconhecido fora dele? E por que quando o nome Palmeiras é colocado no topo, ninguém consegue ficar indiferente? E você, torcedor palmeirense, concorda com a declaração do treinador do capivariano? O Palmeiras é hoje o melhor clube de São Paulo? Deixe sua opinião e vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. Segunda notícia. Você já imaginou o Palmeiras vencendo a concorrência de peso do Flamengo em uma disputa direta no mercado internacional? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. A informação que vem direto da Rússia, ventilada por jornalista do Telegraph e confirmada pelo staff do jogador, está colocando o nome de Luiz Henrique, atualmente no Zenit da Rússia, no centro de uma negociação que certamente irá mudar completamente o patamar do ataque do Verdão. O acordo envolve valores elevados, contrato longo, declaração forte do jogador ao Flamengo e um pedido direto de Abel Ferreira. A chegada está agendada para acontecer nos próximos dias, e ao longo deste vídeo, você vai entender como esse negócio avançou, porque a Abel fez questão desse nome. O que disse o staff de Luiz Henrique sobre o jogador atuar no Palmeiras? Como Luiz Henrique pode acrescentar dentro de campo e por que essa notícia já está gerando incômodo na torcida do Flamengo? Fique comigo até o final, porque os detalhes são importantes. A notícia que chega da Rússia é daquelas que fazem o torcedor parar tudo para prestar atenção. Segundo o jornalista Marco Rubio, do Telegraph, uma das publicações esportivas mais respeitadas do mundo, e com confirmação direta do staff de Luiz Henrique, o Palmeiras venceu a concorrência do Flamengo e avançou de forma decisiva para sacramentar a contratação do jogador do Zenit. As informações apontam que o Verdão apresentou um projeto esportivo sólido e convincente, que pesou na decisão do atleta. O acordo prevê um contrato de longa duração, mostrando total confiança no rendimento esportivo e no potencial de valorização do jogador. Trata-se de uma negociação considerada estratégica pela diretoria, que vê em Luiz Henrique um nome capaz de elevar imediatamente o nível do elenco. Nos bastidores, o clima é de negociação fechada, inclusive com confirmação do próprio staff do jogador. Pessoas próximas ao negócio indicam que Luiz Henrique aceitou o projeto apresentado pelo Palmeiras e aguarda apenas o acerto entre os clubes para a liberação. A expectativa é de que o jogador desembarque em São Paulo assim que a parte burocrática for concluída, realizando exames médicos e assinando o contrato. Na Rússia, a imprensa local já trata a saída como certa, destacando que o Zenit entende o momento do atleta e avalia a proposta como vantajosa dentro do contexto atual. O anúncio oficial depende apenas de detalhes finais junto ao Zenit, mas o otimismo no Palmeiras em definir o caso nas próximas horas é alto. Um fator determinante para o avanço do negócio foi a participação direta de Abel Ferreira. O treinador português fez questão de conversar diretamente com Luiz Henrique. Abel vê no jogador um perfil que se encaixa perfeitamente no modelo de jogo do Palmeiras, unindo intensidade, qualidade técnica e entendimento tático. Assim como em outras contratações estratégicas, como no caso de Arias, o clube buscou um atleta pronto para entregar rendimento imediato, mas que também mantém margem de valorização no mercado internacional. Esse equilíbrio é um dos pilares do trabalho desenvolvido nos últimos anos. Um fator que pesou muito no sucesso do Palmeiras no negócio com o jogador foi a declaração de Luiz Henrique direcionada ao Flamengo, que tirou o time carioca da jogada e causou revolta na torcida rubro-negra. Em entrevista ao ser perguntado sobre a proposta do Flamengo para deixar a Rússia, o jogador revelou que detesta o Flamengo e que jamais jogaria lá.
Ciente da declaração do jogador, a diretoria rubro-negra saiu do negócio e abriu caminho para o Palmeiras. Dentro de campo, Luís Henrique é visto como um jogador versátil e moderno. Ele possui bom controle de bola, mobilidade, capacidade de quebrar linhas no 1 contra 1, além de leitura de jogo apurada. No modelo do Palmeiras, pode ser fundamental para dar mais dinâmica ao ataque e criar alternativas ofensivas contra defesas fechadas. Luís Henrique tem qualidade no passe, bom chute de média distância e personalidade para assumir protagonismo em jogos grandes. Além disso, participa da recomposição defensiva e entende o jogo coletivo. Características extremamente valorizadas por Abel Ferreira e que se encaixam no padrão de intensidade exigido pelo clube. Outro ponto que pesa a favor da negociação é o perfil de mercado do jogador. Ele chega em uma fase em que pode entregar alto rendimento esportivo por várias temporadas e, ao mesmo tempo, se valorizar para uma futura negociação internacional. O Palmeiras enxerga essa contratação como mais um movimento dentro de um planejamento que alia competitividade esportiva e sustentabilidade financeira. Não se trata apenas de reforçar o elenco, mas de manter o clube em posição de protagonismo constante, tanto dentro quanto fora de campo. Nas redes sociais, a reação da torcida do Palmeiras foi imediata. Muitos palmeirenses trataram a iminente chegada de Luís Henrique como um recado claro aos rivais, exaltando a capacidade do clube de buscar jogadores que atuam no futebol europeu. Comentários destacando o projeto esportivo, a força da diretoria e a credibilidade de Abel Ferreira dominaram as publicações, com torcedores já imaginando o jogador como peça importante no time titular. Entre os rivais, o impacto também foi significativo, com questionamentos sobre valores, mas também reconhecimento da organização e do planejamento do Verdão. Neste momento, a expectativa gira do acerto com o Zenit. Caso tudo se confirme, o Palmeiras reforça ainda mais seu elenco e reafirma seu status de protagonista no futebol sul-americano, mostrando que segue atento ao mercado internacional e disposto a investir com inteligência. E agora, torcedor palmeirense, eu quero saber de você. Luís Henrique chega para ser titular? Onde ele se encaixa melhor no esquema de Abel Ferreira? Comente aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma novidade do Verdão. Aqui é informação, análise e paixão pelo maior campeão do Brasil. Avante palestra!